Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe. Nesse documentário, nós iremos falar um pouco sobre os povos originários africanos. Primeiramente, você sabe o que é a África? A África é um continente com muitas culturas, línguas, tradições e estilos de vida, que se combinam em práticas e costumes generalizados no continente. Lá você encontra diversos povos, cada um bem distinto do outro. Entre os povos estão o Reino de Ife, Reino de Mali, os povos dos Berberes e muitos outros. Nesse documentário, nós iremos nos aprofundar em dois povos, o Reino de Gana e o povo Swahilis. So, we are going to talk about Dando seguimento ao que o Felipe disse, o Reino de Gana foi um dos primeiros grandes impérios da África Ocidental, ativo entre os séculos 4 e 11, e ele controlava importantes rotas comerciais de ouro e sal, e era extremamente rico. Localizado onde hoje ficam Mali e Mauritânia, sua capital era Kombi Salé. O reino prosperou através do comércio com os povos do norte da África, até ser enfraquecido por invasões e mudanças nas rotas comerciais. E o que é o Reino de Gana hoje em dia? Hoje, o antigo Reino de Gana não existe mais. O território que ele ocupava faz parte dos países modernos, Mali e Mauritânia. O nome Gana, no entanto, foi escolhido pelo atual país de Gana, ao sul, como uma homenagem a esse império antigo, simbolizando o orgulho e a herança africana, mas ao país moderno de Gana não tem uma ligação direta com o antigo reino. O que eram os Swahilis? Os Swahilis são um grupo étnico e cultural que surgiu na costa leste da África e ao longo do Oceano Índico. Ao sul da Somália até Moçambique, eles foram fortemente influenciados por comerciantes árabes e persas a partir do século VII, criando uma rica cultura de fusão com uma língua própria. O Swahili, que mistura elementos das línguas Bantu, árabe e persa. Na época, os Swahilis formam cidades-estado prósperas, como Zanzibar e Kilwa, que se destacaram no comércio de ouro, marfim e escravos. E o que são os Swahilis hoje em dia? Hoje, os Swahilis são um dos maiores grupos culturais da África Oriental. A língua Swahili é amplamente falada em países como Quênia, Tanzânia e Uganda, sendo até a língua oficial em algum deles. Embora muitos ainda vivam nas áreas costeiras, grandes partes dos Swahilis migrou para áreas urbanas, mantendo uma forte identidade cultural e religiosa, predominantemente muçulmana. A cultura Swahili contemporânea continua sendo um símbolo de diversidade e integração histórica. Swahili se localizava no sudeste da África, ao longo da costa do Oceano Índico, com mais de 1.600 quilômetros de território, onde inclui Mombasa, Sofala em Moçambique, Jede, Lamu, Pate Island, Kilwa Kisiwani e Malindi, e ilhas como Comores e Zanzibar. E o Reino de Gana ocupou uma parte significativa da África Ocidental, com 240 quilômetros de território. Estavam situados entre o Saara e o nascente dos rios Senegal e Níger, numa área que hoje compreende o sudeste da Mauritânia e parte do Mali. A cultura Swahili é resultado da história da costa da região dos Grandes Lagos Africanos, que é composta principalmente por Etiópia, Quênia, Tanzânia, República Democrática do Congo e Zâmbia. Assim como o idioma, a cultura tem um núcleo Banta, que é um grupo etnolinguístico da África subsaariana. A cultura Swahili teria surgido do assentamento de mercadores árabes, e as ruínas desses assentamentos seriam chamadas de cidades árabes. A cultura árabe e o islamismo foram se integrando às tradições africanas daquela região quando pequenas comunidades agrícolas e pesqueiras que já estavam ali tiveram contato com comerciantes árabes durante o século XII. Uma parte principal da cultura Swahili é o artesanato, que mostra aspectos da cultura árabe nas mobílias e nas costuras.
Os desenhos normalmente não retratam os seres vivos pela herança muçulmana. No lugar disso, os desenhos são principalmente geométricos, como na moeda de pisa, acho que é assim que se fala, que era uma moeda do Zanzibar, que esteve em circulação entre 1882 e 1887. Nela você consegue observar inscrições em árabe e uma balança simplesmente. Outro aspecto importante é o taarab, um gênero musical que usa melodias, ritmos árabes indianos, que é cantado no idioma swahili, que normalmente canta sobre temas de amor e relacionamentos. O reino de Gana teria sido dividido em duas cidades, uma muçulmana, que seria de morar para o rei, e a sociedade tradicional, que adorava ídolo. Muitos funcionários do rei eram muçulmanos, então a escrita árabe era usada para registrar as informações. Além disso, a arquitetura árabe, como mesquita, estava presente nessa cidade. Apesar de existirem algumas escolas, grande parte da educação era transmitida por contadores de histórias. De noite, as pessoas se reuniam para ouvir os contadores de histórias, que são os griots, e aprendiam sobre suas tradições. Eles também criavam máscaras e figuras, e também usavam uma técnica para fazer desenhos em pano, onde eles usavam lama no tecido e deixavam sol para assar a lama, deixando um desenho permanente. Hello, I'm Santiago. Olá, tudo bem? Sou Santiago e irei apresentar sobre a cidade de Swahili e o reino de Gana. A cidade de Swahili se localiza na costa leste da África, abrangendo partes do Quênia, Tanzânia, Moçambique, Zanzibar e Comores, predominantemente muçulmana. Sua cultura e língua tem influência de árabes, portugueses e outras etnias africanas, como o Kikuyu e Makondé. Os registros escritos mais antigos são de mais ou menos do século XVIII. Eles ainda preservam suas tradições culturais e religiosas, sendo o Swahili amplamente falado na África Oriental, enquanto o turismo e a globalização influenciam a economia local, especialmente em Zanzibar, como o William já citaram. O reino de Gana era uma sociedade centralizada e estratificada, com o reino centro. A nobreza controlava impostos e as aldeias contribuíam com soldados e trabalhadores. O reino tributava mercadorias e a partir do século XI, comerciantes muçulmanos atuavam como intérpretes oficiais. Um fato curioso é que os impostos dessa época eram o dobro para a entrada e o dobro na saída, ou seja, se um produto valesse R$2, sairia R$4, entraria como R$4. O império ainda já foi desaparecido, mas suas culturas ainda continuam nessas áreas. Hey guys, I'm gonna talk about. Continuando o que o Daniel falou, os Soares prosperam graças ao comércio marítimo na costa leste da África, exportando ouro, marfim e escravos para o Oriente Médio, Índia e China. Em troca, recebiam tecidos, porcelanas e especiarias. Cidades-estados como Zanzibar e Mombasa cresceram devido à sua localização estratégica no Oceano Índico. Já o Império de Gana, não o país moderno, era conhecido pela sua riqueza no comércio de ouro e sal. Eles controlavam rotas comerciais que cruzavam o Saara, trocando ouro com o norte da África e a Europa, o que tornou-os poderosos e influentes. Hi, my name is Niger. Vocês sabiam que a economia do povo Hausa da Nigéria é marcada de práticas agrícolas e um comércio vibrante? Desde tempos antigos, eles cultivavam grãos e algodão, criando um importante centro de troca transsaariana. As rotas comerciais que atravessavam seu território eram essenciais, permitindo o intercâmbio de bens como sal, tecidos e até ouro. E isso ainda é vital para a economia moderna dos Hausas. Agora vamos falar dos berberes. Eles foram grandes intermediários do comércio transsaariano, transportando produtos preciosos entre o Saara e a África subsaariana. Com suas caravanas de camelos, estabeleceram rotas comerciais que conectavam o norte da África com Sahel, transformando a economia da região. And bye bye.